Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de terapia floral de Bach. Nesta aula, nós vamos estudar sobre o grupo do medo. Dr. Bach, ele criou 38 essências florais, elas estão divididas em grupos. Estou com a voz um pouco fraca, eu fui atropelado hoje, o carro bateu em mim e eu estou me recuperando, mas eu creio que vai dar para vocês escutarem bem e aprender com esta aula. Então, desde já, deixa aí o seu like se você está gostando do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, nem deste curso e nem dos outros cursos que estarão sendo postados aqui para vocês. Floral Mimulus, para medos, inseguranças e ansiedades. Mimulus é para aqueles que sentem medo cuja origem é conhecida. Medo de viajar, de morrer, de ser assaltado, de se ferir, de dirigir e etc. Quem tem a personalidade Mimulus pode ser tímido, reservado ou inibido, tende a se retrair. Os indivíduos que necessitam de Mimulus são hipersensíveis aos estímulos externos. Este medo constante os faz restringir a sua liberdade. Se estão convalescentes de uma doença, tomam muito mais cuidado que o necessário, pois têm medo de uma recaída. Se estão no emprego, temem tomar certas atitudes com medo de serem punidos ou humilhados. Assim, tendem a ocultar seus medos e ansiedades. Sentem muito desconforto quando estão em evidência, podendo gaguejar ou se confundir na hora de se expressar. Esta foi uma das primeiras essências que Bach descobriu. Então tá aí. Floral Mimulus, ele representa pessoas inseguras, ansiosas, que possuem essas características. Ah, mas todo mundo tem medo de viajar, de entrar no avião. Mas o medo de Mimulus, ele vai muito além. Todo mundo tem medo de ser assaltado, é claro. Mas o medo de Mimulus, ele vai muito mais do que o normal. A saúde, por exemplo. Tem gente que não aprende com os erros. É até um floral também. Tem um floral só para isso, para pessoas que não aprendem com os erros. Mas tem gente que, digamos, sai de madrugada, bebe a noite inteira e fica doente. Aí toma um medicamento e tal. Mas daqui uns dias tem outra balada, a pessoa sai de novo, sabendo que ela pode vir adoecer de novo. O Mimulus não. O Mimulus, ele fica traumatizado, ele passa a tomar um cuidado até desnecessário com a sua saúde. Ele se preocupa em excesso consigo mesmo. E às vezes ele tem dificuldade em falar em público. Às vezes o cara é de Mimulus, ele tem dificuldade de chegar em uma mulher. Por quê? Porque ele é tímido, ele é inibido, ele se retrai. Isso quando Mimulus está desequilibrado. Ou seja, o lado negativo de Mimulus é o quê? Medo das coisas conhecidas e timidez. Por que eu falo medo das coisas conhecidas? Porque vai ter um floral, que nós vamos ver daqui a pouco, que é para medo de coisas não conhecidas, medo do nada, daquilo que vai surgir. O medo Mimulus é medo daquilo que se conhece, que se pode dar nome. Por exemplo, você tem medo de quê? Aí o cara fala, eu tenho medo de viajar. Se eu entrar no ônibus, eu fico com medo. Ah, eu tenho medo de ser assaltado. Eu saio na rua olhando para tudo quanto é lado. Vale lembrar, gente, que tem pessoas que não tem nada a ver com Mimulus, mas pode apresentar alguma dessas características. Eu, por exemplo, eu já fui assaltado.
Então, às vezes, eu saio na rua com uma certa precaução, às vezes com certo medo de ser assaltado novamente. Isso não quer dizer que eu sou Mimulus. Estou apresentando uma característica de Mimulus. Então, para descobrir se a pessoa ela tem muito a ver com Mimulus, é necessário uma anamnese. Vocês vão aprender isso mais para frente. Qual que é o lado positivo de Mimulus? Quando a pessoa de Mimulus está equilibrada, ela tem coragem para ser ela mesma, coragem para enfrentar o que ela teme e espontaneidade para se colocar. Então, se você está apresentando aí medos em excesso, em demasia, você pode se identificar aí como Mimulus que está em desequilíbrio. Agora, se você, por mais que tenha esses medos, consegue contornar toda a situação, consegue enfrentar e bater de frente, se você é tímido, mas você consegue falar em público, você consegue se expressar bem, pode ser que você seja Mimulus, porém você está no seu equilíbrio. Agora, se você está desequilibrado, você pode se beneficiar através dessas gotinhas abençoadas do Mimulus. Vamos ver agora o outro floral, o Rock Rose. Para combater o pânico. Pessoal aí que tem síndrome do pânico, esse é o floral de vocês. Até para quem não tem também, vamos ver. Rock Rose é para aqueles cujo medo adquiriu tal intensidade que se tornou pânico, terror. Perda de controle devido a um medo extremo. A tensão emocional fica tão grave, tão grande, que ele vivencia o pânico. Medo extremo que pode vir acompanhado de ansiedade e angústias extremas, taquicardia, transpiração exagerada, perda de memória, surdez, mudez, extrema tensão muscular, paralisia, perda de controle sobre os pensamentos e atitudes extremadas. Bom, alguns indivíduos, porém, entram em pânico por motivos que muitos consideram pequenos. Eu tinha uma cliente uma vez que ela tinha um medo do tipo Rock Rose. Ela tinha medo de ficar na fila para pegar a menina dela na escola. Ela tinha medo de reunião. Quando no trabalho dela ia ter uma reunião, ela passava mal. É um medo que vai além do normal. É um medo que paralisa, que congela, que a pessoa não consegue sair do lugar. Se ver à frente com um sapo ou ficar preso por um elevador, pode ser o bastante para provocar a perda completa do controle sobre si. Outro momento que vivenciamos o pânico é durante os pesadelos. Algumas pessoas entram em pânico sem motivação externa aparente. Quando acordamos, estamos longe do motivo do pânico, ou quando o estresse diminui, o indivíduo retorna ao seu estado normal. A situação do pânico é sempre temporária. A essência Rock Rose ajuda a pessoa a enfrentar a situação momentânea de crise com coragem e força. Ela ajuda com que o indivíduo, mesmo sob grande tensão física e psíquica, consiga encontrar uma solução para o problema que está vivenciando. Então, uma pessoa que tem essa personalidade Rock Rose é uma pessoa que tem medos extremos, medos esses que causam diversos sintomas físicos, psíquicos, onde a pessoa pode vir a perder o controle total de si por causa de um sapo, de uma barata. Medos que nós que estamos em equilíbrio consideramos como normais. Resumindo, o lado negativo de Rock Rose: terror e pânico. Se você está com síndrome do pânico, esse é um floral que pode te ajudar e muito. Lado positivo, quando a pessoa de Rock Rose está equilibrada. Coragem heróica, coragem de vida para enfrentar a morte, resgate. A pessoa ela tem essa sensação de que ela tem força, de que por mais que ela tema alguma coisa, ela sabe que ela pode enfrentar.
Então isso é maravilhoso. Próximo floral, Cherry Plum, para estresse extremo e colapso nervoso. Esse é o floral para quando se perdeu o controle, pois esse estado em si mesmo produz um tipo de medo pavoroso e frenético. Pense no medo que uma criança sente no aperto de sua birra descontrolada, perante a sua gritaria e sua irracionalidade impossíveis de dominar. Esse é sem dúvida um estado Cherry Plum. Medo do esgotamento mental, de perder a razão, de fazer coisas terríveis e temerosas, que não deseja e sabe que são erradas. Mesmo assim vem o pensamento e o impulso de cometê-los. Gente, esse floral, ele é muito indicado para pessoas que têm aquele turbilhão de pensamento, que fica pensando coisa negativa. Uma vez eu tive uma cliente que ela estava com medo de perder o controle e acabar machucando alguém. Tava com uns problemas em casa, na família dela. Ela falou, Max, eu tô com medo de cometer uma própria loucura contra a minha vida ou contra a vida de alguém. É uma pessoa que está no estado Cherry Plum. E é igual uma criança. Quando a criança está com aquela birra, que ela se chuta, ela bate nela mesmo, ela não se controla, aquilo é puramente um estado de Cherry Plum. E merece um tratamento floral. Merece muito. Então é para estresse extremo, colapso nervoso. Pessoas que estão pensando que estão à beira de uma loucura, fazer coisas terríveis, precisam de tomar esse floral. Resumindo, lado negativo do Cherry Plum. Medo de perder o controle físico, mental e emocional. Medo de pirar, né? Pessoas que têm medo de ficar loucas, de ficar doidas, possuem aí uma personalidade Cherry Plum. Lado positivo, quando esse pessoal que é Cherry Plum está equilibrado, tem autocontrole físico, emocional e mental, clarear os sentimentos em conflito. Então consegue lidar muito bem com a situação quando ele está equilibrado. Próximo floral é o aspen. Floral aspen, para medos vagos ou indefinidos. Lembram que eu falei com vocês que mímulos é um tipo de medo que você consegue nomear? Ah, eu tenho medo de ser assaltado. Ah, eu tenho medo de galinha. Agora aspen não. Aspen você não consegue descrever, dar um nome. Os indivíduos que necessitam de aspen sofrem por terem uma forte ansiedade inconsciente que inunda suas mentes com pensamentos e imagens que eles têm dificuldade de entender ou identificar. Dessa tensão mental tem origem os maus presságios e os medos do desconhecido, de fantasmas, de espíritos, medos de crendices, etc. São pessoas altamente influenciáveis e com pouca confiança em si. Ficam apreensivos com a possibilidade de ocorrerem fenômenos paranormais, como a opinião de bruxos sobre o futuro, e etc. A maior parte tem histórias incríveis de fenômenos paranormais ou esotéricos que presenciaram. Sentem-se profundamente atraídas por ocultismo, esoterismo e paranormalidade. Algumas, inclusive, tornam-se estudiosos desses temas. Podem ocorrer ataques súbitos de ansiedades ou de grande apreensão, porque imaginam que há algo mal iminente que está para acontecer, ou porque sentem medo de serem perseguidos ou castigados. Pessoal, esse floral de aspen, ele se parece muito comigo. Eu acredito que esse seja o floral que me descreve, ou pelo menos que me descrevia. Eu sempre fui um cara muito medroso. Eu com 13, 14 anos de idade, se a minha mãe saísse de casa, eu não ficava em casa sozinho. Ficava imaginando várias coisas. Eu lembro quando eu era pequeno, às vezes eu cismava que tinha alguma coisa no guarda-roupa. Minha mãe tinha que acender a luz e mostrar que não tinha. E cresci assim. Sempre tive medo também, igual fala aí no texto, opinião de bruxo, de tarólogo. Às vezes o pessoal ia ler o tarô pra mim, ou ia ler minha mão e falar, ó, se tiver coisa ruim que vai acontecer comigo aí, nem me fale. Ou seja, medo desses presságios, né?
Sempre tive medo de espíritos, dessas coisas. E, de certa forma, fui crescendo, fui me firmando em Deus e perdi muito dessas questões. Também me dediquei ao estudo, né, do, dos temas relacionados aí a esoterismo, paranormalidade. Então, esse texto me descreve muito bem, me descrevia, né, que agora eu não sou mais assim. Outra coisa também que eu achei interessante aí no final, sempre tive esses dois medos: medo de ser castigado e perseguido. Às vezes, tinha uma briga de escola, aquela briga normal que todo estudante tem, e eu ficava pensando que essa pessoa ia me perseguir pela vida inteira, querendo vingar de mim. Os meninos não brigavam, na outra semana estavam conversando, e eu ficava com aquela sensação de que a pessoa continuava me perseguindo. E sempre tive medo de ser castigado. Às vezes estava trabalhando numa empresa e o gerente falava comigo: Marcos, eu preciso conversar com você. Ali eu já pensava que ele ia me punir de alguma forma. Então, esse é o medo Aspen. É um medo que você não consegue definir com exatidão. Tem gente que está deitado em casa e vem aquele medo que ela não sabe explicar. O medo do nada, do desconhecido, daquilo que a pessoa nem conhece. Na maioria das vezes, o medo está relacionado a ideias de morte ou religião. A pessoa pode descrever este medo como o medo de dar calafrios ou como um terror de suar frio. Durante o sono é comum acontecer pesadelos. Muitos dos que necessitam de ASP têm dificuldade em falar seus medos, com receios de serem considerados ridículos. Com certeza. Eu, com 20 e poucos anos de idade, já tive vergonha de falar que eu tinha medo de dormir com a luz apagada, que eu só dormia com a luz acesa. É bem assim. Eles sabem que não conseguirão explicar o porquê desses medos. Para os medos vagos ou infinitos, indefinidos como o medo de fantasmas, espíritos e maus presságios. Medo do desconhecido de fenômenos paranormais, apreensão. Aspen ajuda-os a desenvolver os conceitos de determinação, coragem e fé, tão necessários para superar este problema. Estas qualidades permitem com que pessoas confrontem seus medos e derrote-os, pois onde o medo chega, se a fé o recebe, ele desaparece. Aspen se diferencia do medo Mimulus, pois este é um medo de origem conhecida, medo do elevador, de acidente, de ser mordido por um cachorro e etc. No medo Aspen, a origem é desconhecida, medo de maus presságios, apreensões sem motivos, medo que um fantasma venha roubar o seu corpo e etc. Então são medos mais de coisas sobrenaturais. Resumindo, lado negativo, a pessoa Aspen, ela tem medos e preocupações de origem desconhecidas, presságios e pressentimentos indefinidos. Ela tem um pressentimento de que algo ruim vai acontecer, mas ela não sabe nem o porquê e nem o que é que vai acontecer. Quando a pessoa de Aspen está equilibrado, coragem para viver o novo com alegria e confiança, desvelar ou clarear o que está inconsciente. É assim que eu me encontro agora, cada vez mais corajoso, mais ousado, querendo descobrir o novo. E isso é muito bom. Bom, vamos lá. Floral Red Chestnut. Eu acho que esse é o último. Para aqueles que temem pelo bem-estar dos outros. Apesar de ter uma característica muito forte de Aspen, eu também apresento um pouco de característica de Red Chestnut. Na verdade, a gente se assemelha com muitos florais, mas nós só temos um floral que é o nosso mesmo e algumas outras flores que vão ajudar a nos equilibrar. Não é para fazer um floral com todas as flores. Bom, esse floral é indicado para aqueles que temem pelo bem-estar dos outros. O marido temeroso quando a esposa sai de noite sozinha, a mãe preocupada com o que possa acontecer com seu filho na escola. Os medos de Red Chestnut são naturais, preocupações normais, exageradas, ao ponto de surtir um efeito negativo
sobre a pessoa objeto de preocupação, minando sua confiança e autoestima. Quando estamos neste estado, o remédio nos ajuda a enviar pensamentos calmos e despreocupados àqueles que amamos, para que, em vez de ser alguém que deixa todo mundo ansioso, nos tornemos rochedos imperturbáveis onde os outros se podem apoiar. Gente, quem aí conhece uma pessoa que tem o medo Red Chestnut? Aquela pessoa, quando acontece alguma coisa, passou no jornal que está tendo um estrupador na cidade. A pessoa de Red Chestnut, ela quase vai à loucura. Se o filho levantar para ir no banheiro, demorar um pouco no banheiro, ela já corre lá para ver se está tudo bem. Ela fica preocupada excessivamente. Eu falo que eu tenho um pouco de característica disso, que eu me preocupo demais com os meus familiares, com os meus amigos. Às vezes, eu observava em mim isso, hoje em dia nem tanto, mas quando eu estava chegando na minha casa, por exemplo, às vezes tinha saído para trabalhar, quando eu estava voltando, às vezes passava uma ambulância correndo perto de mim. Eu pensava, gente, será que ela é em casa? Quer dizer, quantas ambulâncias não passam no centro da cidade? E logo já me vinha na cabeça, será que aconteceu alguma coisa? Às vezes eu estou viajando em algum estado, bem longe de casa, meu telefone toca, eu já atendo correndo, pensando, será que é minha mãe falando que aconteceu alguma coisa lá com meus sobrinhos? Ou aconteceu alguma coisa lá em casa? Esse é o tipo de medo Red Chestnut. Medo teme mais pela vida dos outros do que pela sua própria vida. Geralmente as mamães, né? As mamães temem muito pelos seus filhos, pela família inteira como geral. O medo Red Chestnut, ele é natural. Todo mundo tem medo. Ah, o esposo está lá em casa, a esposa saiu sozinha de noite. É natural que ele fique com medo que algo aconteça. Mas se esse medo é em excesso, se ele perturba você, aí já não é um medo normal. Já é uma personalidade Red Chestnut. E isso pode prejudicar tanto você, que de repente tem a personalidade de Red Chestnut, como também a pessoa próxima de você. Por exemplo, a mãe que tem muito medo pelo filho. Ela não vai deixar o filho sair de casa. Eu conheço uma pessoa lá na minha cidade que ela tem as características de Red Chestnut. O filho dela deve ter aí uns 18 anos de idade. É um rapaz forte, alto, inteligente. E ela leva ele para a escola até hoje. Ele vai com vergonha. Eu já vi os dois andando na rua. Ele fica 1 quilômetro para frente dela, de tanta vergonha. Mas ela vai com ele todo dia na porta da escola. E busca ele ainda. Por quê? Preocupação excessiva. Personalidade Red Chestnut. Resumindo, negativo, lado negativo de Red Chestnut. Medo ou preocupação que aconteça algo de ruim com os seus queridos, com os seus familiares. O lado positivo, medo ou preocupação. Ixi, eu coloquei o mesmo texto 2 vezes, agora que eu percebi. Mas o lado positivo, eu sei muito bem, é confiança. Então, quando o Red Chestnut está equilibrado, ele tem confiança nas pessoas. Ele demonstra mais amor, equilíbrio, autocontrole. E ele não tem esse medo exagerado pelos seus queridos, né, os seus entes queridos. Então, se você sofre disso, se você tem preocupação excessiva pelos outros, é bom que você comece a pesquisar aí na sua cidade sobre este floral, vai te ajudar muito. Bom, eu acho que acabou. Realmente acabou. Essa foi a última aula aí do Grupo do Medo. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Amanhã eu não sei se eu vou conseguir gravar, mas eu vou tentar ao máximo, digitar com a mão direita, porque a esquerda não tá legal. Aí vocês vão ser notificados aí. Basta ativar o sininho que vocês recebem o aviso de que um novo vídeo caiu aí na rede. Então, um grande abraço, se inscreva no canal e fiquem à vontade para compartilhar o curso. Podem compartilhar com seus amigos,
O curso é gratuito. Podem comentar aí se tiver alguma dúvida. Fiquem tranquilos. Um abraço.